Olá, tudo bem? Você já ouviu falar em Neurofit? Pois é, vim aqui conversar sobre isso. Sabia que existe um método de emagrecimento que começa pela mente? Neurofit. Vamos lá. Se você já tentou várias dietas e não teve sucesso, que tal pensar em emagrecer a mente? Se você sofre com sobrepeso há bastante tempo e vem tentando emagrecer sem sucesso, talvez esteja o segredo dentro da sua cabeça. Pelo menos é nisso que estão apostando os novos métodos de emagrecimento e até as globais, tipo Fernanda Souza, estão aderindo, Anitta, a esse método, tá? Que sempre deixou claro a luta contra a balança. Então, se você já tentou várias dietas, que tal recomeçar do zero, tá? Então, para isso, entender esse conceito realmente funciona e você deve ser colocado em prática e assim você procura um profissional na área de nutrição que tenha, ou psicólogo que tenha esse método de coach de emagrecimento consciente, tá? Vamos lá. Quando comemos um alimento, nossas papilas gustativas identificam o sabor e enviam informações de que estamos comendo para as regiões específicas do cérebro, tá? Então, a partir disso, conseguimos identificar o gosto da comida, boa ou ruim. O que acontece é que os alimentos que ingerimos têm o potencial de nos provocar emoções e sensações. Existem alimentos que levam à ativação do sistema límbico no cérebro, a mesma região das emoções e recompensas. Por exemplo, ao comermos um doce, há uma diminuição momentânea da ansiedade. E aí você tem aquela sensação de prazer também e diminuir a ansiedade. Então, assim, vivemos uma sociedade que muitas vezes tenta jogar tipo um tapete em cima de alguns sentimentos, por eles assim não aceitos, como ansiedade e tristeza. Então, esses dois sentimentos eu indico a vocês a enfrentá-los, tá? Só que a partir do momento que ignoramos esses sentimentos, ficamos com questões mal resolvidas e pode acontecer que quando sentimos essas sensações, tentamos maquiá-la de alguma forma com alimentos que proporcionam o prazer. Geralmente são alimentos ricos em açúcar, como os doces, pães, tá? E chocolates. Esse efeito somado ao aprendizado que é ansiedade a gente se vê como algo ruim, tá? E pode levar a pessoa a comer doce toda vez que ficar ansiosa, como uma espécie de fuga do estado emocional, tá? Isso explica a terapia comportamental e cognitiva. E não para por aí. O emocional e o sobrepeso estão ligados pela liberação acima do normal das substâncias do corpo, como o cortisol também, que é o hormônio do estresse. Se esse hormônio estiver desregulado, atua diretamente na diminuição da gordura, da queima de gordura. E o objetivo de proteger o organismo é deixar o corpo preparado para enfrentar qualquer instabilidade, como estresse, ansiedade e situações que não sabemos lidar, tá bom? Então, quando há um desequilíbrio do organismo, induz o cérebro a se proteger, diminuindo a taxa metabólica basal. Então, uma vez que você fica estressada, ansiosa, o corpo entra praticamente em repouso. Então, religando os reflexos responsáveis pela preservação e manutenção da vida, mantendo as energias apenas para as funções vitais, tá? Em repouso. Tudo que você come, o corpo reconhece para que você possa ser uma última refeição e armazena, tá? Então, muita atenção nisso. O que desencadeia os excessos e a ingestão de alimentos calóricos? Vamos lá. Quando o nosso corpo
quando o nosso organismo se coloca em estado de alerta por alguma razão, seja ansiedade, tristeza ou estresse, todo o carboidrato é transformado em insulina imediatamente, em glicose que aumenta a insulina, enviando estímulos ao hipotálamo, área que conecta o sistema endócrino ao sistema nervoso central. Então, assim, regulando o sono, a fome, a sede, além de emocional e do estresse. Tá? Então, envia 3 sinais para o corpo que você deve comer toda hora de 30 em 30 minutos, que o organismo deve armazenar a gordura visceral existente e tudo que você come deve ser absorvido imediatamente. Então, toma muito cuidado com a ansiedade, a tristeza, tá? E com o açúcar liberado rapidamente no organismo, as emoções ganham mais estabilidade, trazendo prazer e bem-estar. Porém, essa sensação tende a passar rapidamente e ao menor sinal do retorno dos problemas, surge mais uma vez a vontade de buscar amparo naquela mesma família de alimentos que trazem retorno rápido, considerados calóricos e de alto açúcar. Em geral, a compensação na comida surge pela internalização do problema e pela busca do prazer imediato, tá? Então, assim, tome muito cuidado com essa carga de liberação de estímulos neurais. Nem todo magro come pouco e nem todo gordo come muito, tá? Então tem que investigar a fundo as causas do sobrepeso. Os hábitos alimentares sofrem influência do nosso contexto, do nosso dia a dia, tá? Por exemplo, essa tendência de ingerir alimentos calóricos e doces ocorre por conta da nossa história, do nosso ritmo acelerado de vida. Nossos ancestrais não tinham a abundância desses alimentos, tá? E nem passava a comer toda hora. Dessa forma, a sensibilidade à ingestão de alimentos está geneticamente associada ao nosso estilo de vida atual, tá? Ao cenário atual. Nosso cérebro foi ensinado em momentos prazerosos, são acostumados com alimentos ricos em açúcar. Então vamos dar um freio nessa alimentação. Acabamos pareando esse tipo de alimento com todas as formas de prazer. E isso a gente deixa mais inclinado a comer alimentos ricos em açúcar. Mudar a alimentação não basta. É preciso transformar o modo de pensar. Não é à toa que dizem que a parte mais difícil do prazer de emagrecimento não é a perda de peso, e sim a manutenção da nova silhueta, do novo estilo de vida. Isso porque muitas pessoas não conseguem condicionar e adaptar a forma de pensar a seu novo estilo de vida. A mudança como pensamos a alimentação e os alimentos é o caminho possível, se não necessário, para desenvolver hábitos alimentares mais saudáveis, tá? Os regimes momentâneos tendem a ser problemáticos, pois a pessoa se educa a comer de determinada forma apenas por um tempo. Ela não aprendeu como não voltar a engordar. Então vamos lá, a Neurofit, tá? É uma forma de emagrecimento que promove o emagrecimento pelos hábitos de pessoas magras, condicionando o corpo e mente em prol desse objetivo final, tá? Então vamos lá. Você passa pelos objetivos e os obstáculos, o que te impede de manter e chegar à reta final, tá? É programação neurolinguística. É a reprogramação dos novos padrões do cérebro, repensando sempre na autoimagem e na sua confiança, tá bom? O método consiste em semana a semana se pesar e sempre estar com a meta bem clara, eliminando sempre os pensamentos negativos e pensando sempre na sua saúde física e mental e na recompensa tardia.
As técnicas de coach estão fazendo muito sucesso aqui no Brasil e no mundo, chegando agora no emagrecimento, tá? Já existem muitos institutos e eu sou formada pela Gláudia Bernardi, que é o Instituto de Coach Emagrecimento Consciente. O trabalho visa mudar padrões fixados em nossa cabeça e identificar as pedras que estão impedindo o nosso sucesso, o próprio nosso caminho. E aí a relação muda o pensamento em relação à comida ruim, tá? A comida ruim fica, você consegue superar, você consegue dominar as emoções. Então assim, e fica mais claro traçar as metas e traçar um plano de mudança consciente nesse estilo de vida. Conte comigo nesse processo de emagrecimento de mente e corpo. Beijo da Nutri, 10 semanas de reprogramação do cérebro e a dieta Neurofit.